Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje eu vou ler para vocês a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem 37, passada no dia de ontem, 27 de fevereiro. Vamos então à mensagem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querida filha do meu coração, vos peço que não tardes a cumprir todas as tarefas por mim dadas todos os dias, assim como todos os meus filhos devotos do meu sagrado coração. Vós, como pertenças do meu amor sagrado, sabeis que neste justo amor coloco-vos em meu refúgio, onde, adorando-me, possais verdes o quão grandioso é o meu zelo por todos vós. Não quero-vos tristes, mas contritos e observando minha lei, para que nesta quaresma entendeis o preceito de comprometimento com a memória de minha paixão e o derramamento de meu sangue na cruz não foi em vão. Amo-vos o muito e o bastante para transformar-vos pela fortaleza do meu sangue divino, que celebra em vós uma união, levando-vos junto a mim em todos os momentos, que sejam de tristezas ou que sejam de alegrias. Observem vossas caminhadas e o quanto elas são devidas no caminhar reto. Vossas pegadas unidas às minhas pegadas nesta terra vos levarão à ressurreição eterna, junto a mim, o vosso Deus. Leiam, vosso Jesus, leiam Marcos, capítulo 14, dos versículos 1 ao 25. Então, nosso Senhor aqui, ele nos diz o seguinte, que nós devemos nos comprometer em cumprir nossas tarefas, né? As nossas promessas para com Deus. Todos nós que temos devoção ao seu Sagrado Coração, sabemos que pertencemos a este Sagrado Coração, sabemos que podemos contar com o justo amor do nosso Senhor Jesus, que Ele nos vê como pertencentes a Ele, que podemos contar com o refúgio do seu Santo Coração. E adorando este coração no Santíssimo, então vemos o quanto é grandioso o zelo de Deus para conosco, porque refugiar-se nesta adoração ao Santíssimo é a gente ter esta quaresma mais santificada, de proteção, de comprometimento também com a memória da paixão e da ressurreição de nosso Senhor, e ver o quanto Ele se deu na cruz por nós. E o sofrimento dele para todos aqueles que o amam, que serão salvos por ele, jamais foi um sofrimento em vão. Então unimos a nossa cruz, a cruz de Jesus nessa quaresma, e estamos caminhando junto dele com as nossas pegadas unidas às pegadas de Jesus no deserto, fazendo todo um comprometimento em contrição dos nossos pecados
e nos juntando, nos unindo a este sangue poderoso e divino, que é o sangue de Cristo, derramado na cruz para a nossa salvação. Então estamos aqui fazendo as nossas pegadas, os nossos passos nesta terra, junto de Jesus, que nos levará para a ressurreição, no dia de sua Páscoa, no dia da nossa Páscoa eterna, estaremos juntos com Deus nosso Senhor. Então vamos ler essa passagem das Sagradas Escrituras, que é a passagem da Paixão e Ressurreição de Jesus, capítulo 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conjuração contra Jesus. Ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Refeição em Betânia. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e serem dados aos pobres. E irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a, porque a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade eu vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Traição de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A essa notícia eles alegraram-se e prometeram dar-lhes dinheiro, e ele buscava ocasião oportuna para o entregar. A ceia. No primeiro dia dos ázimos, em que simulava a Páscoa, perguntaram-lhes os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe, um após o outro: porventura sou eu?
Respondeu-lhes ele: é um dos 12, que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo o que dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade eu vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, em relação ao que ele nos diz em sua mensagem 37, que fala sobre a memória de sua paixão. É para ser realizada esta memória nesse tempo de Quaresma com mais intensidade, porque nosso Senhor Jesus nos conclama ao nosso comprometimento de realizar a lembrança da sua paixão, do seu derramamento de sangue pela nossa salvação, em que ele se deu inteiro na cruz. Então ele nos pediu esta leitura do início de sua paixão, né? Que vai até o versículo 25, falando sobre a ceia. Aqui deixamos a nos observar e entendermos pela vontade de Deus de que ele quer fazer a sua ceia celestial, a ceia do Cordeiro, no reino dos céus, no reino do Pai, no reino celestial de Deus. Então ele quer celebrar a sua Páscoa, a nossa Páscoa, com todos aqueles que dirão sim ao Senhor, sim à conversão nesse momento de Quaresma, nesse momento em que nós devemos nos transformar pela fortaleza do sangue divino de Jesus, preciosíssimo sangue, e nós nos colocando na caminhada do caminho reto de Jesus, e nós nos colocando junto com suas pegadas, unindo a nossa cruz à cruz de Jesus. Não é um momento que nós digamos que ainda vamos ter as alegrias eternas. Não, vamos ainda passar por este deserto com nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando junto com suas pegadas. Porque aquele que se desvia do caminho de Jesus vai se tornar como um Judas Iscariotes, aquele que sairá desta caminhada e vai trair o próprio Jesus, porque não celebrou com ele a fé em sua divindade, a fé em seu preciosíssimo sangue derramado pela nossa salvação. Então todo aquele que se aproxima de Jesus com amor no coração, com a vontade firme de mudança de vida, deixando Deus transformar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, este está elevando a sua vida espiritual para com Deus, para com o nosso Rei e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então celebrar esta Páscoa com muita fé, com muito amor, e vamos rezar uma Ave Maria pela paz mundial, por tudo aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, né? Nós não queremos as guerras, nós queremos a paz do Senhor. Que todos os cristãos no mundo inteiro celebrem esta Quaresma em santidade,
em muita oração, penitência e mudança de vida na conversão. Vamos rezar a nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que nossa Mãe Maria nos cubra com o seu manto protetor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Uma santa quaresma para todos vós. Amém.